eucaliptos, goiabeiras e até as cobiçadas mangueiras. Quem diria, essas plantas tão populares em boa parte do Brasil são, na verdade, espécies importadas. A maioria chegou aqui há mais de um século. Nós temos no Brasil, eu diria, uma cultura de importação de espécies, até porque somos um país que foi feito por pessoas que vieram de fora, hoje mais do que das pessoas que já viviam aqui. Antes de entender as consequências desse comportamento, é preciso deixar claro o que são espécies exóticas e por que algumas também são classificadas como invasoras. Espécie exótica é aquela que tem a sua história evolutiva num outro ambiente, seja um outro estado, um outro país, um outro ecossistema e que é trazida por qualquer razão para um determinado local. Já as invasoras apresentam uma característica de se desenvolver de tal forma, de reproduzir e ocupar os espaços e causar prejuízos às espécies nativas locais, acabando muitas vezes por fazê-las desaparecer. Hoje o Brasil tem quase 7 milhões de hectares de florestas plantadas, ou seja, cultivadas pelo homem. Desse total, 98% são de espécies que vieram de fora e o pior, a maioria é invasora. Quando se fala em espécies invasoras, o pinus está entre as mais agressivas. As primeiras mudas da planta, nativa dos Estados Unidos e do Canadá, chegaram ao Brasil há cerca de 50 anos, exatamente quando o país começava a perceber que a vegetação nativa não seria suficiente para suprir a demanda por madeira. De lá para cá, esse plantio só cresceu, principalmente na região sul. Nós viemos a Santa Catarina para entender por que é tão difícil conter o avanço dessas árvores e quais as consequências desse descontrole para o ecossistema do estado. No Brasil, a madeira do pinus é usada principalmente na fabricação de papel, caixaria para construção civil e até móveis destinados à exportação. Plantar pinos passou a ser um bom negócio para grandes empresas e também para o pequeno produtor. A espécie não exige investimentos expressivos, consegue se desenvolver em solos mais pobres e acabou se tornando uma alternativa a quem sofreu os impactos do êxodo rural. É um fenômeno não só brasileiro, inclusive, é um fenômeno mundial esse, de os jovens saem da terra, ficam só os pais na terra, e à medida que eles envelhecem, a força de trabalho da propriedade diminui bastante. Então, o plantio de árvores é uma opção muito boa para esse pessoal, porque ele exige uma quantidade de trabalho muito pequena durante o ano. Além disso, as empresas dão todo tipo de assistência que precisa. E o terceiro fator é que, normalmente, empresas que fazem esse tipo de fomento, eles adiantam o dinheiro que seria ganho lá na frente, no 10º ano, no 15º ano, quando vai ser a colheita. Mas o que por muito tempo foi visto como uma vantagem e até levou o governo a incentivar o plantio do pinus, acabou virando motivo de preocupação. Como cresce rápido e possui uma incrível capacidade de proliferação, em pouco tempo a planta se torna uma praga, principalmente em ambientes abertos e ensolarados. Um plantio de pinos próximo de campos naturais ou do litoral, de vegetação de restinga ou na presença de dunas, apresenta uma característica extremamente agressiva em relação ao ecossistema natural. O pinus, por ser uma conífera, não tem exatamente folha. Esse material verde, que seriam as folhas, se chamam acículas. À medida que esse material vai juntando no solo e vai acumulando, ele tapa o solo e as sementes que estão no solo das espécies nativas não conseguem mais germinar. Então isso também faz com que ele crie uma área em que não nasce nada. Aqui a gente
encontra um bom exemplo do poder de invasão do pinus. Nós estamos em uma área de duna, que fica em um parque municipal. Nesse espaço deveria existir apenas vegetação de restinga, ou seja, arbustos capazes de sobreviver em ambientes de solo muito pobre. Mas aqui, o pinus não só sobrevive, como também se multiplica. Silvia não se deixa vencer pelo poder de multiplicação do pinus. Ela coordena uma ONG que, entre outras ações, faz visitas periódicas ao parque. Em todas, a tarefa é a mesma: arrancar mudas ou árvores que teimam em tomar o espaço da vegetação nativa. Não adianta a gente ficar sempre só olhando aqui para dentro e tirando aqui de dentro, se a pessoa que mora na margem do parque tem uma área privada e um quintal e tem árvores de pinus lá. Hoje, nas 10 unidades de conservação administradas pelo Estado, há registros da presença do pinus. A situação mais grave é no Parque do Rio Vermelho, que fica na costa leste de Florianópolis. A diferença é que aqui, a chegada da espécie foi intencional. Essa área foi destinada a uma estação experimental, onde se testou diversas espécies, tanto de pinos quanto de eucalipto, casuarina e outras espécies, para verificar como elas se comportariam em ambiente de litoral. Isso aconteceu em 1960 e o que se viu nos anos seguintes foi a formação de uma verdadeira floresta de pinos. Floresta que está com os dias contados. A ordem é retirar todas as espécies exóticas dos 1.500 hectares. A primeira etapa de retirada das espécies exóticas vai ser feita por uma empresa e a restauração das espécies nativas por uma outra empresa. O processo de restauração, na verdade, ele já se iniciou com a coleta de sementes e para se fazer mudas para depois haver a reposição florestal aqui com espécies nativas. Incluindo as duas etapas, o trabalho deve levar pelo menos 5 anos. Toda a madeira retirada será vendida. A previsão é arrecadar 5 milhões de reais que serão usados na restauração do parque. Mas os responsáveis por esse projeto inédito têm uma outra preocupação: convencer os moradores e visitantes que essa transformação é mesmo necessária. Todas essas ações que, por um determinado momento, vão derrubar árvores e vão espantar alguns animais e produzir muito ruído e transtorno na comunidade, vai ocupar a estrada, enfim, que isso tem um objetivo muito grande de conservação da biodiversidade e que nem todas as árvores em qualquer lugar têm uma função tão nobre quanto aquela que a gente sempre crê, assim, que toda árvore é uma árvore boa e tal. Ela é. Mas em determinado local ela pode causar danos à biodiversidade. Outro desafio é garantir o cumprimento de uma lei municipal que limita o plantio do pinus ao uso comercial. Uma regra que, na prática, deve significar o desaparecimento do pinus em toda Florianópolis. As pessoas plantaram para sombra, as pessoas plantaram alguns porque achavam bonito, as pessoas plantaram porque ganhavam a muda e então plantavam sem nenhuma intenção maior. Então nós criamos uma invasão de pinos em função dessa falta de critério no uso, que poderia ter sido evitada se a espécie tivesse sido restringida ao uso florestal para a produção. A realidade tem mostrado que, quando o assunto é espécie exótica, o Brasil está pagando caro por uma sequência de erros. Por isso, quem entende do assunto só vê uma alternativa para evitar que essa história se repita. Nós precisamos investir muito no conhecimento da espécie nativa para fazer esse tipo de uso da terra. Nós devemos ter feito a lição de casa que os outros lá fora fizeram há bastante tempo e é onde nós fomos buscar inspiração. Ou seja, é tomar nossas espécies, dentre as dezenas que nós temos com grande potencial, verificar que espécies são adequadas para que tipo de ambiente, fazer o melhoramento genético delas, que é a questão simplesmente fundamental, e aumentar a produtividade delas para que elas possam ser plantadas em cultivos de uma espécie só com grande sucesso econômico.